Olá, aqui é Sheila Henrique, diretora do Colégio Gran Leone, e eu queria falar com pais e mães sobre os adolescentes. Então, a minha dica de hoje é: acostume-se a rever com seu filho adolescente a situação problema que a gente passou. Então, é muito comum que os pais briguem, tenha noites que não são tão boas, ou manhãs também que não são tão boas com seu filho adolescente. Discussão sempre vai sair em casa quando nós temos um filho ou uma filha adolescente que está em transição, que está cheio de hormônios e energias e querer fazer algo diferente. Mas na hora da discussão, nunca será um momento em que nós conseguiremos algum resultado ou algum pensamento mais adequado do seu adolescente. Eles vão tender à reação, às vezes ao grito, ou a virar a cara, ou a ficar calado, mudo e não falar nada, ou às vezes até concordar com a mãe só para o assunto acabar. Então, é importante que os pais tenham outro momento, às vezes no final do dia, às vezes no dia seguinte ou até 2, 3 dias depois, em que a família sente e reveja o assunto que foi discutido. Às vezes, um papel na mão também é muito bom. A gente tem várias ferramentas que dá para usar. O que você queria, o que eu queria e o que juntos nós podemos tirar disso e achar um meio termo. Eu costumo chamar isso de ganha-ganha. É importante fazer isso para que o adolescente aprenda a refletir sobre os seus problemas, saber que num outro momento vai ser falado sobre aquele assunto e não simplesmente que eu saí, ou batendo boca, ou batendo porta, ou somente virando as costas, ou até fazendo de conta que eu estou concordando, e que aquele assunto vai morrer ali e que não vai ser mais retomado. A gente coloca os limites, eles têm que obedecer, mas mesmo assim, eles ficam irritados, eles brigam, eles gritam ou saem burrados. Então, depois nós vamos retomar isso. Retomar como? Mostrando que a gente entende que ele não gostou do não que ele ouviu, que ele não gostou da proibição de ir numa festa, que você entende que adolescente quer sair, quer ir em festa, sempre, se for possível, toda sexta, sábado e domingo, mas que você, como mãe, não pode deixar liberar ele todo dia que ele quiser para ir numa festa. Então, que você entende o lado dele, que ele entenda o seu e que vocês vão conversar qual a frequência, por exemplo, de ir numa festa. E aí, vão escrever isso no papel para que um consiga mostrar que parou para escutar o outro. Às vezes dá para fazer algumas dinâmicas que eu gosto muito, que é do bastão da fala. Você vai falar tudo o que você tem para falar para mim. E aí você vai ter, mãe ou pai, que escutar muito o seu filho adolescente. Escute, 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 e se possível, repita o que ele falou. Mostre que você está compreendendo ele. E aí, depois, quando o adolescente se sentir ouvido, se sentir compreendido, aí você pode colocar a sua posição. Então, não ache que deixa para lá, esse assunto já acabou, não precisamos mais voltar a esse assunto. Quando for possível, retome sim o assunto com seu filho adolescente. Às vezes, se a discussão foi com a mãe, pode retomar com o pai. Às vezes, se a discussão foi com o pai, pode retomar com a mãe. Se só tiver um em casa, retome depois de 1 ou 2 dias. E aí você vai ver que o adolescente começa a entender um lado, você também começa a entender que você não precisa liberar ele para tudo só para vê-lo feliz o tempo todo. Porque eles mostram estarem felizes com aquela situação e não com uma situação geral. Então, tentem isso em casa, exercitem bastante isso não é tão fácil assim, mas uma prática que com muito exercício a gente acaba conseguindo fazer. Eu falo por experiência, tenho 2 filhos adolescentes e é assim que a gente vai conseguindo fazer com que eles se tornem o melhor que eles possam ser.